querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, as últimas do Tricolor para o clássico do fim de semana contra o Palmeiras no Allianz Parque. E ainda um pouco mais de mercado da bola, até porque 2023 está aí, a temporada está acabando. Então, vamos embora pro vídeo. Uma dúvida, o Rony. E o São Paulo tem todas, até se o treinador vai ficar, se o planejamento, se a depressão vai continuar sendo branco, vermelho e preto. Todas as dúvidas possíveis estão do outro lado, Arnaldo. É um pouco por aí, você tem bom resumo. O São Paulo tem ausências certas também, duas, né? A do Rafinha e a do Léo Pelé. O que também talvez faça com que o Rogério mude o sistema, ou só mude os zagueiros. Na lateral direita vai jogar o Igor Vinícius, então não tem muito como ala ou como lateral, é uma pergunta. E sim, né, Tironi, acho que a discussão da semana é para frentemente, mesmo que ainda tenha 8 partidas para disputar e a colocação final no campeonato interfira no ano que vem, né? Se com pré-libertadores, sem pré-libertadores e tudo mais. O que existiu essa semana, nessa discussão de planejamento, foi uma cobrança em relação ao Rogério, mas a gente precisa saber qual o nível de cobrança, né? Que tipo de cobrança com uma faquinha de rocambole, sabe? Sabe? Vou chegar forte aqui com aquela faquinha do rocambole. Em relação à utilização, ou pouca utilização, ou nenhuma utilização de reforços contratados. Mais uma cobrança em relação ao que vem por aí do que propriamente ao jogo do Palmeiras. Então, eu imagino que essa cobrança não signifique que ele, contra o Palmeiras, próximo jogo, mude o time inteiro e comece a utilizar jogadores. Alguns podem até ser utilizados por conta das necessidades, né? Então, no lugar do Léo Pelé, você pode ter o Ferrarese, pode ter o Luizão, pode ter o Miranda. Tem 3 tipos de zagueiro para atuar ali. Não tem do Rony, pode ser o Miranda, né? Embora o Merentiel também seja mais móvel, né? Miranda com 2 zagueiros, rapaz do céu, sofre, hein, meu? Sofre. Então tem essa situação. O melhor deles é o Luizão, que menos joga. Mas é o mais novo, também, aquela coisa, né? É aquela situação. É curioso que nessa posição especificamente o Rogério tenha passado o ano inteiro, a dupla de zaga dele foi Diego Costa e Léo, agora o Diego Costa está lesionado, pouca chance de voltar no domingo e o Léo está suspenso. Então, em tese é uma zaga mais trivial, que não se... Zagueiro. Tanto. Miranda e Ferrarese. Pode ser Miranda e Ferrarese, por exemplo. Né? 3 zagueiros não vai ter. Isso só eu que gosto, né? Acho que no futebol brasileiro pouca gente gosta. Então é Igor Vinícius, Miranda, Ferrarese e Reinaldo. Reinaldo, difícil também saber. Precisa ter jogo ou não? O time do Rogério sempre tem jogo pro adversário também, né? É um jogo mais franco, é aquela trocação, né? Eu vou ficar muito surpreso se o Palmeiras não ganhar bem esse jogo. E o Levi Peixoto falou, se ele cai se perder? Não tem mais cai, né? Eu tenho uma proposta para você, confiando no seu poder de síntese, e depois você pode discorrer, tá? E eu tenho uma outra pergunta. Ordem, primeira proposta, para você definir o trabalho do Rogério Ceni em uma palavra, calma, uma palavra. Aí depois você, por favor, pode discorrer em cima do tema, em cima da palavra que você escolheu. E por último, responda, por favor, Rogério Ceni ou Raí. Vamos lá. Vai, faça a primeira pergunta. Primeiro, uma palavra. Elogiável. Elogiável. Pode discorrer sobre o tema, né, companheiro? Estamos todos curiosos aqui, por favor. Bom, primeira coisa eu quero chamar a atenção que eu, na passagem anterior do Rogério, a primeira dele, quando ele se entrega como técnico, eu não gostei do trabalho. Entendi a demissão, a maior parte não entendeu. Eu entendi. Não fiz nenhuma crítica. Achei que o time não ia se recuperar e provavelmente seria rebaixado se o Dorival não viesse e alguns jogadores também. Mas dessa vez, eu imagino que trabalhar no São Paulo, hoje, eu não estou comparando tamanhos, falando de situações. O São Paulo precisa mais do que o Rogério precisa do São Paulo. Hoje. Porque o São Paulo tem suas questões internas, atrasos de salários, promessas de pagamento de salários em datas ou de direitos de imagem não cumpridas, como a gente viu algumas entrevistas ali, pelo menos foi o que eu li, né, em alguns lugares, às vezes até, por exemplo, o Belmonte citando ali, que olha, os jogadores nem sequer receberam, como se fosse uma coisa de se aplaudir, né, e se é uma coisa que ninguém pode dizer, apesar de dizerem, é que os jogadores de São Paulo não competiram. Sim. Né? Os jogadores de São Paulo deixaram tudo que tinham em campo, foram na superação, na bacia das almas, conseguindo classificação até a final da Copa Sul-Americana.
E perderam. Na final não, né? Pena que quando chegou na final foi tudo o contrário do que você está falando, né? Não, mas eles tentaram competir. Tentaram competir, mas olha, vou te Tentaram falar. competir, não conseguiram. E aí tem a entrevista do Rogério antes. Fábio Luciano Tem a entrevista do Rogério antes do jogo. Zé Elias. Ele fala. O adversário foi o centro do jogo. Tem mais repertório. Porque eu vou dar um exemplo. Sim, o time é de São verdade. Paulo precisa essencialmente acertar a marcação alta, agredir, roubar a bola ali, senão o São Paulo sucumbe. Por que o São Paulo sucumbe? Primeiro, está no meio campo do São Paulo, ele fisicamente é frágil e não tem quem pegue de verdade. E quem pega um pouco mais, ele está machucado, não seria suficiente, não consegue construir. E não dá para jogar mais com o volante, que não constrói, né? O volante tem que pegar e construir. Se até zagueiro tem que construir, se zagueiro tem que construir, o goleiro tem que construir, volante mais ainda. Tem que saber chegar, tem que saber finalizar, dar um chute de fora da área. O São Paulo não tem esse jogador. Mas vamos supor que o São Paulo tivesse esse jogador, não tem. Marca recuado. Você precisa ter quem puxa o contra-ataque, velocidade. Ele também não tem. Então ele armou o time do único jeito possível. Do único jeito possível, ele armou o time. E ele conseguiu, de uma maneira improvável, chegar à decisão da Copa Sul-Americana. E ali não teve jogo. O adversário jogou muito melhor. Ele chegou à final do estadual. Onde o segundo jogo também não teve jogo. Não são times comparáveis hoje. Elencos e times não Tá, mas são temos comparáveis. as duas finais que o São Paulo chegou, o São Paulo não jogou. Tudo bem, o São Paulo era melhor que algum desses times? Que o Palmeiras com certeza não era, mas não precisava tomar o vareio que tomou. E acho que o Del E você Valle acha que poderia mais. você achou que foi do Rogério? O Del Valle. Não, eu tô colocando Não, uma você perguntou do situação. Rogério. Eu tô colocando uma situação que Que é tem do clube. Então, que tem que Que é se do pensar pro clube. ano que vem. E que o São Rogério Paulo- minimiza. Porque o São Paulo chegou em duas. Olha só, gente, o São Paulo chegou em duas decisões, em duas finais desse sim, ano, hein? sim. Duas finais desse ano. Isso é importante. Sim. Só que nos dois jogos finais, o jogo de ida contra o Palmeiras, o São Paulo arrebentou, foi muito bem. Uma grande partida Fez mesmo. uma grande partida, mas no segundo jogo, São Paulo inexistiu. Fez um belo jogo com o Flamengo no Morumbi. Fez um belo jogo Não contra o tomou um Flamengo, baile no Rio de Janeiro depois. mas chegou na final contra o Del Valle e tomou um baile. Tomou. Tomou baile nas duas finais. Não Isso é uma teve coisa jogo. para se refletir. Não teve jogo. Porque o São Paulo conseguiu duas finais no mesmo ano. Mas eu posso olhar pro Rogério e achar que tá na conta dele? Não acho. Eu tô colocando É uma isso. situação pro ano que vem. Ah, bom, se quiser falar do clube, a gente fala. Uma Tô falando do situação pro ano Rogério que só. vem. São Paulo precisa pensar, porque você vai lá, caminha. É difícil, hein? O caminho é complicado. É pedra. O próprio Rogério deixou isso claro. Mas você chega na final. Eu acho que o São Paulo tinha condições. O Del Valle é melhor. Tinha condições de vencer o Del Valle. De competir. Não, eu o jogo- acho que Tinha. competir. Era um William, jogo é pau uma a outra pau. coisa, uma outra Normalmente era um jogo pau a pau. Ô, William, Não era para ser a diferença. assim, a que minha foi. opinião é que nenhum jogador, nenhum ser humano é maior do que a instituição. Perfeito. Pra mim é isso. O Rogério é importante pro São Paulo hoje? Seria importante. Mas assim, se ele tá falando fico, não fico, e ele tá usando disso pra pressionar a diretoria, pra obter jogadores, como ele fez no começo do ano, quando saiu o áudio, né, dele, do Muricy. Muricy, no final do ano passado. Tudo bem, então a diretoria vai ficar refém do Rogério o tempo todo. Os diretores do São Paulo irão ficar refém do Rogério o tempo todo. Peraí, existe uma hierarquia, eu preciso respeitar essa hierarquia. Né? Se o Rogério precisa de jogadores, vem até a mim e fale, olha, eu preciso de fulano de tal. Já falou, beleza, Rogério, a situação é essa. Nós não temos dinheiro, o dinheiro que vai entrar é o dinheiro talvez do Antony, o dinheiro do Casemiro, nós temos isso de dívida. E aí, é isso. Você quer ficar? Não quero. Tá bom, obrigado. Pronto, acabou. Perfeito. E vai atrás de outras pessoas que estejam interessadas, porque assim, a impressão que dá é que o São Paulo hoje é uma assim, por favor, torcedores são paulinos, não me leve a mão. A impressão que dá é que o Rogério Ceni passa que ele só fica no São Paulo se atenderem o que ele deseja. E não o São Paulo é importante. Mas o que ele deseja é o melhor pro time. E não sei se para as finanças do clube. É uma outra discussão. Mas aí entra o que eu estou dizendo. Aí entra a diretoria. É o que o Rogério Ceni deseja, o que ele quer e as possibilidades do clube. Tem possibilidade. Você tem que trabalhar em relação a isso. Eu não posso chegar... E aí acaba um pouco na mesma situação da primeira passagem pelo Rogério, do São Paulo. Eu quero jogar um estilo de jogo e eu não tenho peças para fazer. O que aconteceu? Não surtiu efeito. Claro. Né? Então, se ele não quer passar de novo o que ele passou, seja honesto como ele foi. Sim. Olha, eu não vou ficar, a multa está aqui, eu abro mão da minha multa e eu vou embora. Porque a realidade do São Paulo é essa. Agora eu pergunto, quem não gostaria de trabalhar no São Paulo? É verdade. Quem não gostaria de fazer um bom trabalho no São Paulo para depois abrir as portas? E quem mesmo com as conseguiria fazer um bom dificuldades? trabalho melhor que o dele? Silas foi perfeito. Acho que ele está ali para treinar a equipe, ele é o treinador. E tem outras pessoas para exercer a função que muitas vezes ele fala muito da parte financeira do São Paulo, do próximo ano. Ou seja, se eu tivesse 2 bilhões, esse jogo do Palmeiras, ele colocou tanta pressão nos jogadores, em tudo, em relação ao jogo do Independente Del Valle, e de repente ele perdeu aquele jogo, desanimou. Não, esse jogo, o futebol não acabou, o campeonato não acabou. Esse jogo do Palmeiras pode ser um divisor de águas. Esse jogo, se a gente ganhar,
volta a nossa chance de ir para Libertadores, ganhar do Palmeiras. Se a gente der uma arrancada agora final, ganhar 5, 6 jogos, a gente vai para Libertadores, de repente, até direto, difícil, mas vai para a Libertadores para jogar a fase intermediária. Mas não, parece que acabou o Campeonato de São Paulo, está um desânimo total, aí conseguiram uma vitória contra o América, voltou tudo ao normal. Vem em casa contra o Botafogo, perde. E o discurso é de desânimo, não é um discurso pensando em... Pô, o São Paulo está na briga para a Libertadores, tem um jogo a menos com o Curitiba. É o discurso do fundo do poço, como ele mesmo usou essa expressão, né? Mas eu acho que equivocadamente, porque o campeonato está rodando. Então, desculpa, Glaucio, quantos pontos que o estava vendo aqui, o São Paulo é o 12º colocado hoje com 40 pontos. Quantos que o Botafogo tem? 40 pontos. Botafogo 43, é o 9º colocado. 43. O Atlético Paranaense é o 8º, né? Se tivermos então o G8 com 48 pontos. Ah lá, Djalma, facilitar a nossa vida. Ótimo, maravilha. Tá lá na tela pra gente, então, a classificação do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem um jogo a menos. O São Paulo vai estar na virada da página aí, na 12ª colocação. Ele tem um jogo a menos. 40. Se ele ganha, ele vai para 43. O discurso lá no Botafogo é todo otimista de chegar a uma competição, vamos brigar pela Libertadores. E por que o discurso do São Paulo... O Santos ganhou agora do Juventude na Vila. Ou já estão pensando alto. Por que o São Paulo, que tem um jogo a menos, parece terra arrasada? É isso que eu não concordo, porque futebol dá essa oportunidade. Você perdeu um título aqui, mas no dia seguinte você pode recuperar. E nesse ponto, aí, até mesmo uma crítica ao Rogério, até mesmo uma crítica, ele deveria de ter virado essa página no domingo. Foi domingo ou foi sábado a final? Sábado a final. No domingo, acordou, esquece essa final da Sul-Americana e ficou essa história mais 2 semanas. Então, acho que fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Por que Rogério Ceni não tem utilizado, como se imaginava, 3 atletas recentemente contratados? O zagueiro Ferrarese, meio atacante, meio-campista Galopo e o atacante Nahuel Bustos. Eles têm jogado muito pouco, daqui a pouco eu dou as explicações. Bora contextualizar. Ferrarese, 23 anos de idade, contratado do Grupo City, só esteve em campo 5 vezes desde que chegou. Ele não joga uma partida pelo time principal desde 11 de setembro, ou seja, há um mês, foi num clássico contra o Corinthians. O Galopo até tem jogado um pouco mais, já são 15 jogos. Só que não é titular justamente desde daquela partida contra o Corinthians no dia 11 de setembro. Nahuel Bustos, 4 jogos, 1 gol marcado, não saiu do banco de reservas nos últimos 4 jogos. Rogério Ceni tem preferido, por exemplo, colocar o Marcos Guilherme do que colocar o Nahuel Bustos, que já foi super destacado no futebol argentino, se mudou para o Manchester City, é jogador de futebol europeu, mas tem atuado muito pouco por aqui. Entre os dirigentes há a certeza de que os estrangeiros têm sido pouco usados, porque não foi o Rogério Ceni quem os indicou. O Rogério fez uma série de pedidos ao longo do ano e vários não foram atendidos. O Rogério Ceni, por exemplo, queria porque queria o Romarinho. Queria outros jogadores e o São Paulo entendia que esses jogadores pedidos pelo Rogério não teriam a mesma qualidade desses 3. Pois bem, com a contratação, ainda que por empréstimo do Ferrarese e do Bustos e em definitivo do Galopo, Rogério Ceni, na visão dos dirigentes do São Paulo, está dando troco, colocando os atletas para jogar muito menos do que se imaginaria. E quem perde é o São Paulo, que acaba tendo atletas de boa qualidade, esses 3 são bons jogadores, sendo utilizados com uma frequência muito menor do que aquela que todo mundo prevê. E você? De que lado tá dessa história? Vamos começar falando aí do jogo do fim de semana contra o Palmeiras no Allianz, né? O São Paulo não vai ter sua zaga titular. Diego Costa ainda continua machucado e o Léo suspenso. A zaga deve ser composta aí por Ferrarese e Miranda. Resto do time, mais ou menos aquele time que a gente conhece, né? Mas só o Rogério vem com alguma novidade, porque se for com esse time aí querer fazer jogo propositivo, vai dar o que sempre deu aí, ou na maioria das vezes deu. O São Paulo tomando uma derrota cachapante para o Palmeiras. O São Paulo tem que pontuar, de qualquer maneira. Mas o cenário, a situação, o time adversário, tudo é muito difícil. Então vamos aguardar aí mais novidades, mas a primeira é que a defesa é essa. E agora vamos ver que o Rogério Ceni vai escalar aí para o restante do time, se vai tentar jogar de maneira mais aguardando o adversário, do jeito que ele sempre pensa. Esperamos que ele tenha aprendido, né? A gente já está quase em novembro, a temporada está para terminar. Esperamos. Porque ainda há esperança ainda de quem sabe aí. Quem sabe conseguir uma vaguinha na pré-Libertadores, mas tá difícil. Tá bem difícil. E continuando a falar do São Paulo, né?
Vamos falar aí no nome que saiu aí, né? De que o São Paulo estaria interessado, que é o Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, mas que já está em processo de renovação com o Botafogo, é muito identificado com o clube carioca. Acho muito difícil a contratação. E para ser sincero, eu acho que você vai contratar mais do mesmo. Queria que você deixasse a opinião de vocês aí. Claro que o Gatito Fernandes é melhor dos que estão no São Paulo, isso não tenho dúvidas. Mas precisa de ser um goleiro mais, sabe? Preferia o John, por exemplo, que é jovem, do Santos, do que o Gatito. Mas Gatito que nos últimos anos se machucou muito no Botafogo. Então vamos aguardar aí, mas o São Paulo vê com um bom nome e vem aí monitorando o goleiro que, como eu já disse, vem fazendo sua renovação com o Botafogo. Lembrando que o reserva dele é o ex-goleiro aí do São Paulo aí, da base, que estava no Náutico, que me fugiu o nome. Se qualquer coisa deixa no comentário. Continuando ainda, a gente já sabe aí que o Léo deve ir para a Europa, jogar num time da França, já tinha recebido proposta, negou, mas deixou em aberto para negociar agora na janela de fim de ano, nessa virada do ano. Outros nomes aí que aparecem cotados para receber proposta tanto do mercado europeu quanto asiático são Rodrigo Nestor e Pablo Maia, então os garotos de Cotia aí devem receber propostas e aí vamos ver o que o São Paulo vai fazer com relação a elas. Também ficou claro aí que Rogério Ceni fica. Teve uma reunião para fazer o planejamento de 2023 e aí a diretoria foi clara. Indo para a Libertadores as contratações são umas, não indo para a Libertadores as contratações serão outras, mas você já tem 6 reforços, que foi dito ontem no vídeo, que são os jogadores que vieram e que não estão sendo aproveitados. André Anderson, Colorado, Bustos, o próprio Ferrarese, que é o que parece vai jogar, Nicão e Galopo. Galopo também que foi um assunto meio polêmico, mas aí o CEO do Tricolor Chip, que faz parte do pool de investidores pelo jogador, explicou como é que é o pagamento e que são 12 investidores envolvidos no pagamento desse jogador e tudo mais. Até porque saiu na imprensa no início da semana que o investidor tinha sumido, não, o investidor está lá. E, ao que parece também, acabou colocando a novidade, esse PFC Play do São Paulo vai sair do papel, já está saindo no aplicativo do São Paulo por celular, por exemplo. O Eduardo Toni já colocou que as coletivas e tudo mais vai começar a aparecer por lá, e ano que vem já deve vir a assinatura que deve começar a R$14,99 e para sócio torcedor vai ficar R$9,99. Lá você vai poder ver jogos históricos e outras coisas mais, aos poucos vai se desenvolvendo, até porque a ideia é que com esse dinheiro você poder aí pagar o que foi investido pelo Galopo e ser mais uma nova fonte de renda do São Paulo. Mas isso é um processo de longo prazo de 5 anos, de acordo com o próprio CEO dessa Tricolor Chip. Então o São Paulo aí se movimentando a nível de marketing dentro de campo, fora de campo, para a temporada de 2023. Mas com aquela dúvida, né? O que iremos disputar no ano que vem? Libertadores ou Sul-Americano? Inicialmente, a minha avaliação é, primeiro vamos chegar nos 45 pontos para sair dessa, para não ter qualquer risco em relação ao Z4. E depois, o que vier, veio, né? Fazer o quê? A gente gostaria de uma Libertadores, mas com esse time não tem nem condições de brincar na Libertadores. Teria que reforçar bastante. Mas é isso. É o São Paulo aí que vai ter que passar isso simplesmente pelo líder do campeonato, se quiser pensar em algo mais no Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quiser ficar ligado nas últimas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.